E agora nós estamos recebendo Fernando Gessi, que é um dos nossos comentaristas, para falar das eleições deste primeiro turno 2022. Fernando Gessi, o dia de votação foi um dia relativamente tranquilo, apesar das filas, né? Bom dia, Eudes. Bom dia a todos que nos acompanham aqui pela Mix FM. Olha, Eudes, foi um dia tranquilo. Eu acho que todo mundo que foi ali votar votou. Alguns problemas de fila, sim. A minha sessão foi até tranquila. Eu fiquei ali, eu e a minha esposa votamos no mesmo lugar. Ficamos ali em torno de uns 15, 20 minutos. Agora, minha filha, a sessão dela, realmente a coisa passou de 2 horas. Então, a biometria, ela atrapalhou um pouquinho. Aumentou a segurança, não tenha dúvida alguma. Não tivemos muito poucos casos, né, com relação a isso. Mas a biometria atrapalhou um pouquinho. E tem uma explicação para isso, tá, Eudes? O TSE, ele fez uma junção de cadastros biométricos de algumas outras entidades, por exemplo, como o Detran, alguns órgãos governamentais. Então, mesmo quem não tinha cadastrado a biometria, tinha a biometria dele ali dentro. Que foi o meu caso. Foi o seu caso. Então, achei isso aí uma coisa muito interessante. Mas, pelo lado técnico, nós sabemos que o hardware ali, né, da urna não é nada de outro planeta. Ele tem limitações. Mas ao mesmo tempo é complicado, né? Porque se tinha já a meia digital lá e vem outra confusão. Será que só tinha meia digital lá? Não. Eu acho que tinha digital de todo mundo. Não, eu digo assim, se só tinha meia digital e é possível já ter a digital na urna de alguém, já poderia ter outro tipo de coisas, vamos dizer assim. Não, eu acredito. Não tivemos nenhum caso relatado com relação a isso. Tivemos um problema com relação a uma pessoa que autenticou, mas por questões ali de organização de fila, a pessoa foi lá e votou no lugar dela. Então aí gerou uma confusão ali, porque também não tinha como votar o voto, não tinha como a pessoa colocar o voto dela de novo, ou seja, gerou um problema na urna. A urna, inclusive, acho que foi até impugnada. Mas a letargia do negócio se deu justamente porque o hardware é um hardware relativamente fraco para isso. Então eu percebi que na minha digital demorou um pouquinho, na digital da minha esposa também demorou um pouquinho. Por quê? Era a digital que liberava a urna. Então não tinha jeito de, tá um ali votando, vai o próximo. Não teve como. E atrasou um pouquinho. Mas graças a Deus, eu acho que as eleições, mais uma vez no Brasil, foram um sucesso. E nós estamos aí dando um grande exemplo de cidadania para o mundo inteiro. Olha, uma das grandes questões dessas eleições aqui, para o comentário do Fernando Gessi, foi o grande número de abstenções. Mais de 30 milhões e todos os candidatos agora vão correr atrás desses que não votaram. Vamos lá, não votaram por quê, Fernando Gessi? Olha, tem ideia? Parece que na campanha passada foi 20,3 e nesta foi 20,7. Alguma coisa em torno desses dados aí, né? De porcentagem, das pessoas que estavam ali aptas a votar. Mas veja bem, nós temos um detalhe, eu acho que esse número é até maior, porque esse dado ele é informado em cima das pessoas que estão ali com os títulos de eleitor, a quantidade de pessoas, os habitantes, mas nós temos um censo de 10 anos defasado. Pode ser que esse número seja até maior. Ou pessoas que estão ali com o título sem ter o título registrado, ou seja, uma série de situações. Mas uma coisa é certa, 20% é muita gente. É muita gente. E 20% decide uma eleição, tanto para o lado A quanto para o lado B. No caso dessa eleição aí, talvez 5% decidiria. Sim, com certeza, 5% decide uma eleição. Agora, um detalhe também que chama atenção. Será que esses 20% são mais ligados ao presidente ou se esses 20% estão ligados ao Lula? Eu tenho uma leve desconfiança que muitos desses eleitores não foram votar por inúmeros motivos. Lógico, em viagem, trânsito, alguma outras coisas assim. Mas a situação financeira, para uma pessoa que está ali numa periferia, distante, às vezes com problemas, não foi votar. Então também pode ter um fator aí que essa nova eleição que acontecerá daqui 30 dias, eles terão que buscar e tentar tirar esse pessoal de casa. Muito bem, antes da gente falar sobre as eleições no âmbito regional e local aqui em Presidente Prudente, eu quero falar também sobre o seu posicionamento. Vou colocar você numa saia justa agora, porque você é um direitista, vamos dizer assim, já constumaz. E agora tem 2 opções, tem a opção da esquerda e a opção da direita. Você já decidiu já, Fernando Gessi? Você sabe o que eu achei interessante essa votação, Eudes?
ela foi um banho de água fria em todo mundo. Todo mundo agora tem que colocar a cabeça no lugar, repensar suas estratégias, analisar aonde que errou, colocar clareza para o eleitor, porque teve muito eleitor, por exemplo, que nem as questões das pesquisas. Ah, os institutos erraram. Ou erraram com relação ao Bolsonaro, não erraram com relação ao Lula. Porque o Lula com 48% está dentro da margem de erro. O que as pesquisas não conseguiram alcançar foram os eleitores, todos os eleitores do Bolsonaro. E aonde estão esses eleitores? Em inúmeras formas. Por exemplo, a grande parte das mulheres teria ali uma resistência muito grande de votar em Bolsonaro. Mas os maridos, ou os homens, ou os parceiros poderiam ter convencido essas mulheres a votar no Bolsonaro para tentar resolver isso aí no primeiro turno. Nós tivemos também uma parte da sociedade que não conseguiu, as pesquisas não conseguiram chegar até eles. Então, muitas coisas ali das pesquisas estão corretas. Agora, com relação ao estado de São Paulo, isso aí não tem dúvida alguma. O erro ali foi grande. O erro né? foi grande, não tem dúvida alguma. O erro de mais de 20 pontos, o Tarcísio na frente. Primeiro que o Tarcísio estava atrás nas pesquisas, né? Estava em segundo lugar. Mas em segundo lugar, mais distante, sim, né? Sim. Mais de 15 mas pontos. Antes de eu declarar, responder a sua pergunta... Que eu tô achando que você tá me enrolando. Não tô enrolando, não. Eu vou responder. Eu não tenho problema nenhum com relação a isso. Antes de eu responder, é o seguinte, nós temos que analisar que o grande reduto de eleitores do Bolsonaro estão no estado de São Paulo. Todo mundo sabe disso. Então, que nós, lógico, né? Não vou chegar aqui como comentarista e falar mal de pesquisa. Acho que não é isso. Agora sim nós podemos falar de pesquisa. Antes não. Agora, lei de criminalização das pesquisas, lei de não sei o quê. Tem gente aí querendo boicotar Nordeste. Né? Isso aí, pô, pelo amor de Deus, vamos ter um pouquinho mais de responsabilidade naquilo que nós falamos, né? Não é por aí que nós resolveremos o problema do nosso país. Mas seria muito difícil. Inclusive as pessoas até comentaram: o Fernando agora apoia a Dória. Eu falei, gente do céu, eu nunca apoiei Dória. Eu apoiava Rodrigo Garcia por questões que eu sou uma pessoa de partido. Eu sou um dirigente partidário do Podemos e o Podemos está apoiando o Rodrigo Garcia. Então não tinha lógica alguma eu sair por aqui falando que estava apoiando o outro. Ah, Fernando, mas você tinha esperança que fosse vencer. Gente, é uma eleição. Nós temos que trabalhar com o que nós temos. A realidade é essa. Agora, o que nós não podemos fazer é lá atrás criticar Centrão e hoje bater palma para Centrão. Bom, agora me diz... E por aí vai. Me fala agora. Nós temos... A realidade agora é Lula e Bolsonaro. Não, eu não tenho vergonha nenhuma, ou então, sei lá, outro sentimento qualquer que nem algumas pessoas têm de falar. O meu voto para o segundo turno é do presidente Bolsonaro, não tenho dúvida alguma. Não tem nem cabimento eu votar no Lula, sendo que lá atrás eu fiz campanha contra Lula, subi em carro de som contra Lula, trabalhamos em manifestações para derrubar a Dilma por todos os absurdos que ela cometeu aqui no nosso país, pelas atrocidades, né, morais, econômicas e sociais do governo do PT. Então não tem o porquê de votar em Lula. Isso é um absurdo. E nós somos chamados, né, de esquerdopatas, doentes, esquerdistas. O Jesse agora é Lula. Gente, só na cabeça de gente perturbada. Não tem cabimento isso. Agora, o que eu não aceito, isso é uma coisa que eu vou morrer desse jeito. Eu não consigo passar pano em coisa errada. O presidente Bolsonaro foi um desastre na pandemia. Foi um desastre. Isso todas as pessoas sabem disso e às vezes se omitem. Foi um desastre. Algumas das situações que ele fala eu não concordo, não acho legal. É a minha opinião. Agora, daí a votar em PT, em Lula, não, aí pelo amor de Deus, não tem cabimento nenhum. Nós temos agora que, como pessoas de direita, torcer pro o nosso presidente ser reeleito, mas que ele também tenha responsabilidade no segundo governo, porque o que nós estamos agora é dando uma segunda chance a um dos presidentes, ao Lula ou ao Bolsonaro. Agora, é uma situação complicada? É muito complicado, mas volto a dizer, essas eleições agora que aconteceram no domingo foi um balde de água fria em quem achava que ia levar no primeiro turno e quem achava aí que realmente a coisa já estava ganha. Então, eu acho que agora é hora de botar um pouco o pé no chão e mudar um pouco as estratégias e parar com algumas ilações, algumas mentiras, algumas coisas que são muito facilmente contestadas pelo outro lado. Muito bem, nós temos agora 2 minutos para conversar um pouco sobre as eleições dos candidatos a deputado federal e estadual da região de Presidente Prudente. O Guilherme Piai foi o que foi
melhor em termos de número de votações, pessoas que depositaram os votos. Mas, no final das contas, nós tivemos apenas o Mauro Bragato eleito aqui na região de Presidente Prudente e algumas decepções de votação, vamos dizer assim, como foi o do caso do Marcos Lucas, do Partido Novo, que recebeu uma votação menor do que aquela que ele teve para prefeito de Presidente Prudente. E aí, Fernando Jess? Isso aí, infelizmente, é muito ruim para nossa região. Nós voltaremos, aqui nem nós temos um termo que nós falamos na política, que é muito comum, né? Voltaremos a passar o chapéu em outras localidades. Mas nós temos o seguinte, aqui, ontem eu saí conversando parabenizei, inclusive lá no Paraná, o Sérgio, o Deltan, a Rosângela Moro aqui. Todo mundo sabe que eu tenho uma amizade com o pessoal da família, tenho uma proximidade com eles. Isso aí foi muito bom. E nós fizemos alguns contatos também com alguns deputados para que eles não nos abandonem. Eu acho que agora é a hora, nesse momento que é importante, Eudes, nós que somos dirigentes partidários, nós que temos ligações com outros deputados que foram eleitos, agora é a hora de nós cobrarmos deles que não nos abandonem, que façam investimentos na nossa região, que tenham aqui uma atenção, principalmente a algumas instituições sociais que nós temos, hospitais aqui que necessitam dessa ajuda. Nós não podemos ficar abandonados. Então, o que é mais importante nesse momento, hoje, para a nossa região, é isso. Infelizmente, alguns aí foram muito bem votados, mas por questões de partido não foram eleitos. E aquele negócio, senhores, a política é você conviver com as decepções. Eu já tentei 3 vezes, né? Você já foi candidato. Já fui candidato. Federal. Eu sou, inclusive, era suplente do Mauro Neves. Se o Mauro Neves tivesse sido eleito, eu assumiria o cargo dele na Câmara. Mas, infelizmente, a política é isso aí, é bola para frente. E o que eu sempre falo, a política não é você só ser eleito. A política é você estar também lutando pela sua cidade, participando da sua cidade, cobrando dos deputados do seu partido que ajudem a sua cidade e não só ficar em rede social falando um monte de besteira, ativista, né? Tem um monte de ativista pantufinha aí de redes sociais que infelizmente não tem essa visão. Que é importantíssimo você também descer aqui pro que eu falo, né? É o chão de fábrica, é a Câmara de Vereadores, é estar ali do lado do prefeito cobrando. As pessoas acham que o Fernando sai na fotografia com o prefeito. Só sai na fotografia do prefeito quando eu estou envolvido em alguma coisa relacionada àquilo ali. Porque eu não fico lá dentro da prefeitura, babando ovo, ou então implorando por cargo. Mesmo porque também eu não preciso disso, graças a Deus. Mas isso é que é importante. Os políticos, eles precisam construir uma candidatura. E, infelizmente, mais uma vez, nós provamos que candidato baba-ovo, infelizmente, não consegue ser eleito. Não pode colocar o dinheiro que for. Se você não tiver um trabalho realizado e a junção de partido, dinheiro, né, e um trabalho dentro da sua cidade, muito dificilmente nós teremos um deputado eleito aqui. Tá? E gente boa, né? Infelizmente não estava em partidos corretos, não tinha dinheiro para recurso de campanha e não foram eleitos. Então também é um momento de reflexão para que as pessoas aí analisem um pouco mais e comecem a votar mais em candidatos da região e quem está construindo alguma coisa. Isso fica aí para os próximos. Muito bem. Por falar nisso, no próximo programa vou trazer a lista aqui de candidatos que foram eleitos, mas que pegaram muito votos aqui na região de Presidente Prudente. Em Presidente Prudente mesmo, se a gente citar 4, 5 ou 6 deputados federais que tiveram votos aqui dentro, já seriam suficientes, no caso, se esses votos fossem para o mais votado, que foi o Guilherme Piai, já seriam suficientes para colocar um deputado da região. Esses deputados ganharam, iriam ganhar de qualquer forma, iriam ganhar porque tinham votos em todas as regiões. E a região de Presidente Prudente acha que deu muito voto para ele, ainda deu pouco voto e ainda vai ser provavelmente esquecido durante as eleições. Só um detalhe, durante o mandato, né? Só um detalhe, Eudes. Nós teríamos candidatos a deputado federal e deputado estadual, federal eleito com 30 mil votos aqui em Prudente. E nós também teríamos deputados federais eleitos com 25 mil votos aqui em Prudente. Então, infelizmente, essa construção partidária também foi feita de forma errada, né? Eu contesto isso tudo, mas tudo é fruto da desorganização que nós temos aqui na nossa região. Infelizmente, nós somos desorganizados e está aí o resultado de tudo.
Muito bem, é isso aí. A gente volta a qualquer momento com mais informações aqui. Obrigado, Fernando Jesse. Até o nosso próximo encontro. Um abraço.